A manhã na chacrinha começava com um ar pesado, quase denso, como se cada folha das árvores soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Angélico caminhava lentamente pelo lugar, atento a cada detalhe, como se buscasse pistas invisíveis no ar. O que ele realmente fazia era tentar organizar pensamentos, confusos, inquietos, que o acompanhavam desde a noite anterior. A câmera de seu celular estava nas mãos, e ele a segurava com cuidado, quase com reverência, como se aquele objeto pudesse, de alguma forma, revelar segredos. E então, de repente, seus olhos se fixaram à frente. Lorena e Leonardo estavam ali, conversando a alguns metros, como quem tenta encontrar um canto discreto para falar sobre algo delicado. Ele nem precisou se aproximar muito. Os dois pareciam tão envolvidos na conversa que não notaram sua presença. Angélico respirou fundo, ergueu o celular e começou a tirar fotos, devagar, com precisão, cada clique uma tentativa de capturar não apenas a imagem, mas a tensão, a cumplicidade e talvez até o perigo que pressentia entre aqueles dois jovens. Ele dava pequenos passos, silenciosos, como quem sabe que o que está registrando pode virar evidência mais tarde. Seus olhos se moviam entre eles e o visor, tentando entender a intensidade que via em seus rostos. Lorena gesticulava muito, como sempre, com aquela energia impulsiva que parecia misturar curiosidade com estratégia. Leonardo, ao contrário, tinha o semblante mais fechado, preocupado, quase dividido entre o que pensa e o que sente. Às vezes encarava a irmã, às vezes desviava o olhar para o chão da chacrinha, como se temesse que qualquer palavra maldita pudesse virar um desastre. Enquanto isso, na mansão dos Ferretti, o clima era completamente diferente, mas igualmente carregado. Ferretti caminhava de um lado para outro no escritório, batendo a ponta dos dedos na mesa de madeira polida. O barulho era seco, constante, quase irritante. Ele esperava os filhos, e quando Lorena e Leonardo finalmente entraram, seus olhares já revelavam que algo estava errado. Ferretti se aproximou dos dois com passos firmes, controlados, mas o tom da voz traía a irritação por trás do autocontrole. Quero saber imediatamente o que vocês foram fazer na chacrinha, disse ele, sem rodeios. Leonardo tentou começar uma explicação, mas Lorena se adiantou, levantando o queixo com a mesma coragem que sempre mostrava quando precisava enfrentar o pai. A gente tem interesse nos bens da família, respondeu ela, firme. A frase pairou no ar como um golpe. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Leonardo fechou os olhos por um segundo, como se tivesse recebido um choque. Ferretti respirou fundo, mas não de calma, e sim de contenção, como alguém que luta internamente para não explodir. Seu olhar percorria os rostos dos dois filhos, tentando entender até onde estavam dispostos a ir. A pergunta não dita era clara: será que eles realmente sabem com o que estão mexendo? Lorena sustentava o olhar do pai com uma coragem quase insolente. Leonardo, embora mais tenso, parecia não recuar totalmente. Uma guerra silenciosa começava ali, entre pai e filhos, entre autoridade e autonomia, entre poder e verdade. Depois do confronto, Ferretti deixou a casa com um ritmo impaciente, quase nervoso. Suas mãos ainda tremiam levemente quando empurrou a porta da farmácia. Do lado de dentro, Viviane arrumava alguns produtos na prateleira, mas seu corpo pareceu congelar por um instante ao ver Ferretti se aproximando. Ela respirou fundo, tentando manter a calma enquanto ele chegava perto demais. A voz dele era baixa, mas intensa, carregando um peso que invadia o espaço. Viviane respondeu educadamente, mas seu olhar se desviava como se quisesse fugir daquela presença incômoda. Cada palavra dita por Ferretti parecia rodeá-la como um fantasma de algo que nunca esteve totalmente resolvido. Ele permaneceu alguns minutos, falando de forma indireta, tentando sondar, tentando entender. Quando finalmente saiu, Viviane ficou parada por alguns segundos, respirando como quem sai debaixo d'água. Assim que Gerluce entrou na farmácia, bastou olhar para o rosto da amiga para perceber que algo estava errado. O que foi que aconteceu? Perguntou com cuidado. Viviane passou a mão no rosto, ainda tensa. Foi o Ferretti, respondeu ela, sem conseguir esconder a perturbação. Ele esteve aqui. Me deixou, desconfortável. Não sei explicar. Gerluce, sempre protetora, apertou os olhos, indignada. O nome de Ferretti nunca trazia tranquilidade para nenhuma das duas. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Misael, Joaquim, Gerluce, Viviane e Júnior se reuniam discretamente. O plano que vinham elaborando há dias estava finalmente pronto para entrar em ação: a expropriação da estátua às Três Graças. O local da reunião era simples, mas carregado de expectativas.
Uma pequena sala, iluminada por uma lâmpada amarelada, com uma mesa de madeira marcada pelo tempo. Cada um deles tinha um papel importante, e todos sabiam que não havia espaço para erros. Joaquim abriu o desenho do plano sobre a mesa, alisando o papel com cuidado. Misael cruzou os braços, observando cada detalhe com aquele olhar atento que captava tudo, até o que parecia irrelevante. Júnior, embora o mais inquieto, tentava prestar atenção, respirando fundo para controlar a ansiedade. Gerluce mantinha as mãos apoiadas na mesa, firme, decidida. Viviane estava ao lado dela, mas seu rosto ainda trazia o desconforto da visita de Ferete. Mesmo assim, estava ali, porque precisava estar. A hora é agora, disse Misael, com a voz grave e baixa. Se a gente não agir, Ferete vai continuar jogando sujo. Essa estátua não pode ficar nas mãos dele. Joaquim balançou a cabeça em concordância, enquanto Gerluce apertou os lábios. Já sofremos demais por causa desse homem, disse ela, a voz carregada de uma mistura de cansaço e força. Essa estátua não é só um objeto. É um símbolo. E ele usa isso para manipular tudo e todos. Viviane respirou fundo. Então vamos fazer isso direito, completou. Sem pressa, mas sem hesitar. O grupo ficou em silêncio por alguns segundos, contemplando a gravidade daquilo tudo. Era um passo grande, ousado e perigoso. Mas todos ali sabiam que não havia mais volta. Enquanto isso, de volta à chacrinha, Angélico continuava observando, refletindo. Cada foto tirada parecia carregar mais perguntas do que respostas. O bando de Bagdá ainda representava um risco, Jorginho tentava proteger quem ama, Ferete pressionava seus filhos, e os moradores da cidade se moviam como peças num tabuleiro cada vez mais tenso. A novela, e a vida de cada um deles, estava num momento de virada. Um daqueles pontos em que qualquer escolha pode desencadear consequências profundas. Nada mais parecia simples. Nada mais era fácil. E cada personagem parecia estar sendo empurrado para decisões que mudariam tudo. E enquanto o sol começava a se pôr na chacrinha, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, a sensação era de que as próximas horas, os próximos encontros, os próximos passos seriam decisivos, e talvez irreversíveis.